é assunto. You are fooling. You are fooling. 11h05, o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática já vai começando com o oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo Arifórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Terçou e na terça-feira nós recebemos aqui no estúdio essa dupla formada pelo Ivanir Gasparim e pelo Pablo Carlotto, a quem eu já vou dando bom dia aqui. Bom dia, gurizes, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Beverly, bom dia, Gasparim, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, dia 4 de novembro, eu tenho que fazer um pequeno comentário, Beverly. Hoje é dia de São Carlos Borromeu, Opa! é o patrono da família escalabriniana, das irmãs escalabrinianas, dos padres escalabrinianos e tal, tudo, mas é bom lembrar sempre o grande legado dele em relação à questão da saúde. Por isso que por aí, por ali, existem algum hospital São Carlos, a exemplo de Farroupilha aqui perto. Ah, eu não Colégio sabia que hoje era o sim, dia dele. tem o Colégio São Carlos em Caxias do Sul, né, Aham. temos o Hospital São Carlos ali em Farroupilha, fazem parte da história do grande Carlos Borromeu, que foi o primeiro chefe de estado, por assim dizer, do Vaticano. E ele, como cardeal, como arcebispo de Milão, viveu justamente naquele período da peste negra, e ele saía às ruas até descalço para atender as pessoas e tal, tudo. Então ele tem uma história belíssima, assim. Era de uma família nobre, família Borromeia, tem até ilhas na Itália, né? Um lago lá, linda ilha maravilhosa, e que se dedicou completamente à questão dos pobres, especialmente aos doentes. Que interessante, ó, viu? Eu gosto de estar com gente inteligente, Gasparim, porque a gente sempre aprende uma coisa nossa, não acha? Eu sou do tempo da Barça, né? E eu acho que nós temos uma Barça Uma ambulante enciclopédia aqui, né? ambulante, né? Mas é bom, eu acho que a história não, mas essas coisas, até hoje eu vou falar alguma coisa do programa, né? Mas assim, o assunto do programa de hoje, mas assim, ó, a gente está esquecendo isso, eu acho que não, sabe, eu diria o seguinte, isso estaria na folhinha, né, eu acho que era de Santo Antônio, né, na parede, onde aparecia o mês e todos os santos, o que era o Verdade. dia hoje. E se você pegar hoje, olhar até mesmo no celular tal, não aparece nem os feriados desse mês, né, que é o dia 15 e dia 20, eu acho que temos 2 feriados, né. Tu pegar hoje não tem, então não se sabe nem por que se tem o feriado, né. E quando você tinha aquelas folhinhas, acho que era do Santo Antônio, ou outros que botavam na parede, aparecia todos os feriados e por quê, e o dia também, né, para isso. Acho que é interessante esse elemento histórico de saber, conhecer e tal, tudo, porque a gente traz a essência da história da gente, rever a questão dos valores, o que foi importante e tal. Eu digo sempre assim, ó, de que os grandes homens, as grandes mulheres da história são recordados ao longo dos tempos por conta de suas virtudes. Por suas virtudes. E São Carlos Borromeu é uma dessas pessoas que viveu lá em 1500 e pouco, e até hoje é uma referência na Europa, é uma referência em vários lugares aonde, de fato, quem trabalha com educação, quem trabalha com saúde e tem elementos históricos, vou dar um exemplo para ti, nós vivemos em um período da Igreja Católica sobre a questão da sinodalidade, a questão do sínodo. Quem começou isso foi ele. Olha, foi ele lá, em tempos remotos, a questão de educação, num período em que não existiam escolas, ele vai lá e forma. Outra coisa também que é muito interessante de São Carlos Borromeu, foi o primeiro na história a dizer o seguinte: o padre, quem quer ser padre, tem que ter um período de formação específica para isso. E ele então cria seminários.
Uhum. certo? Então, isso são tudo elementos históricos, Eu assim, acho muito interessante. belíssimos. Hoje, aliás, eu recomendo, assim, sugiro às pessoas que quem não pôde acompanhar, está disponível no podcast do site em tuaradio.com.br. 2 entrevistas que nós fizemos hoje aqui, com base num evento que está acontecendo em Caxias do Sul hoje e amanhã. É o primeiro Congresso de Cultura de Paz e Direitos Humanos, promovido pela Universidade de Caxias do Sul, com vários representantes internacionais presentes ou de forma remota, gente de Genebra, gente, sei lá, aqui representante da Faculdade Franciscana de Santa Maria, Unifra, a UFN, acho que é, a Unifra é chamado também de Unifra, Unifra, Universidade não Franciscana. conhecia. Enfim, Que os freis capuchinhos aqui de Caxias do Sul, se formam ali. não, trabalham lá, tem até o Frei Valdir Preto, que trabalhou muito tempo aqui na região, e é aqui dessa paróquia, aqui, a família dele é daqui, é uma das referências, porque é doutor também, né? Se Uhum. especializou na França em várias áreas, e foi convidado pela Universidade ali franciscana para Dá aulas. dar aula, para ser Bacana. referência né, Bacana demais. dessa E o que eu área quero dele. dizer com isso é que essas 2 entrevistas que nós fizemos com os coordenadores de cátedras que estão vinculadas à organização dessa atividade aberta e gratuita para quem quiser, tá lá no site de informação também, mas os conteúdos hoje com essas entrevistas ampliaram muito o tema, Pablo, e eu aprendi um termo novo, Gasparim, que eu quero compartilhar, que eu desconhecia, dito aqui pelo professor, responsável pela cátedra de Justiça Socioambiental e Letramento, de Cidadania Global, que é o professor Danilo Streck, é o seguinte: futuros ancestrais. Olha que termo interessante. Já existe no mundo acadêmico essa terminologia que quer dizer olhar para o passado, olhar para tudo o que aconteceu na ancestralidade e, a partir desta ótica, pensar e executar futuros possíveis. Tem um escritor Futuros indígena, tem um ancestrais. Achei escritor, sensacional. tem um escritor indígena, se não me falha a memória, Ailton Krenak, se não me falha a memória. O Krenak eu lembro, mas eu acho que não me lembro. E ele também tece comentários sobre essa abordagem que tu falas Muito aí. interessante, Bem né? interessante, bem Enfim, interessante. então, está acontecendo. Mas eu, Pode falar, que eu, pode assim, falar, Gaspar, nós paramos falamos, tudo. assim, a Beverly, nós falamos no programa passado, negócio da mesa e tal, nós estamos falando hoje do próximo assunto que nós vamos falar, mas nós falamos há pouco. Se nós não aprendemos é muita ignorância das pessoas, ignorando no sentido de ignorar da sociedade, se nós não aprendemos alguma coisa com o passado. É Porque, verdade. teoricamente, a história se repete se a gente não aprender com ela. Então, a gente, parece que a gente não. Aquele afã, né, de achar que é só futuro, que é essa coisa, a gente tem que aprender com o passado. Tem muitas coisas que a gente aprende. Eu acho que bom, como é que é a palavra? Futuros ancestrais. Meu Deus do céu, quer dizer, nós já estávamos discutindo, né, Pablo? Tu vê, nós já estávamos avançados, mas a história tem muito a nos mostrar, por isso, né, pessoal que está nos ouvindo agora, por isso que tem uma matéria de história nos cursos, né, exatamente para... E outra, é importante quando você chega numa empresa, né, ver a história daquela empresa, numa cidade, você falou há pouco, eu não sabia também, por que é São Carlos, por que é Hospital São Carlos, eu acho que tudo isso, porque eu não falei, você às vezes viaja milhares de quilômetros para ver uma história que está aqui do nosso lado. Eu acho que isso, novamente, eu acho que se nós não aprender com a história, ela se repete e talvez pior do que a própria história. E, fechando um pouco essa questão de história, é bom lembrar de que você tem o curso de história, mas também qualquer área que você atue, qualquer área que você, digamos, é impelido. Antigamente chamava, né, é chamado, é vocacionado, mas hoje é impelido pelos meios sociais e tal, tudo, a se dedicar, busque resgatar a história. Fez administração, qual é a história da administração? Fez direito, qual é a história do direito? Da onde vem, por que está ali e tal, tudo. Então, qualquer área humana tem um legado histórico, tem um fio histórico. E quando você começa a puxar, você vai descobrir luzes, elementos que possa, de fato, fazer com que você, a tua forma, hoje, seja mais justa, mais equânime, mais, digamos assim, eficiente e eficaz. Uhum. Quando você tem uma compreensão histórica.
certo? Fato, isso é um fato. Bom, falei dessa iniciativa que está acontecendo, do meu aprendizado pessoal, que eu achei tão sensacional. Se todo dia a gente tivesse um aprendizado assim, nossa, uma coisa que uma chave que virou, seria legal demais. Tomara que todas as pessoas tenham. E também está acontecendo o fórum da COP no Rio de Janeiro, com a presença do Príncipe William, né? Talvez hoje a gente vá ver muito dessa notícia. Então, são as vésperas da COP, efetivamente, né? Então, a gente tem muitos assuntos que poderíamos tratar desses assuntos. A própria estabelecimento da questão da CPI, né, da violência no Brasil, que agora o governo teve que tomar em função daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas, a despeito de todas essas coisas que sim seriam fatos importantes e relevantes, não é minimizar, a gente vai falar de relações humanas. Por quê? Por que isso? Quero deixar claro, porque essa é a base do resto. Tudo. Quando a gente Sim. começa a olhar que é nas relações humanas que a gente vai se perdendo no resto tudo e vai surgindo temas factuais como esse que a gente acabou de mencionar, a gente começa a perceber a importância. Eu quero trazer aqui um trechinho de um vídeo que eu peguei da internet, obviamente, da Ana Arantes, que é muito conhecida, inclusive ela esteve em Caxias do Sul, agora em 2025, num evento sobre a questão do cuidado paliativo, as coisas novas que vêm nesse sentido, e tudo mais, até porque ela é autora, né, vários livros. Um deles, muito famoso, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse é um dos livros mais famosos dela. Ela é uma referência em cuidado paliativo no Brasil e é médica. Bom, vamos ao áudio, que deixa eu ver se eu vou conseguir rodar bonitinho para todo mundo escutar junto aqui. Ou não. Qual é o segredo para viver bem na velhice? Relações. Construir relações boas para sua vida. Teve um estudo, tem mais de 70 anos esse estudo, descobriram que o que faz uma relação direta com essa percepção de sucesso é a qualidade das relações que você tem ao redor dos 50 anos. Porque se você tem péssimas relações, mas você tem bom colesterol, você faz atividade física todo dia, sua diabetes está controlada, sua pressão está ótima, Alimentação tudo saudável. saudável e tal, se você não tem boas relações, você vai se dar mal lá na frente, porque a questão não é só física. Nós somos seres biográficos e os seres biográficos, eles não... tem um amigo que ele disse, o Gustavo Gitti, que ele fala, nós não temos relações, nós somos relações. Então, a nossa existência acontece com base nas nossas relações, porque a gente precisa de cuidado, e a gente pode cuidar de alguém. Pronto, é isso aqui o áudio, né, que eu queria mostrar, porque é isso, tem a ver com relações. Ela deixou bem claro aqui que em torno dos 50 anos você pode ter excelente saúde, que a gente se preocupa muito com isso, né, Gaspar? A gente fala muito disso aqui nos programas, inclusive. Cuidar do colesterol, cuidar do controle do peso corporal, fazer atividade física, e sim, todo mundo quer envelhecer com saúde para ter autonomia, ir e vir, caminhar, ser autônomo, etc. Mas se não tivermos boas relações, não vai adiantar. Olha que impactante que é isso. É muito impactante. E eu acho que a gente já conhece pessoas assim. Eu não sei vocês, mas eu já conheço. Você me permite... Eu já De conheço. diferentes Você me- idades. me diferentes Não idades. só É. acima dos 50. É. Hoje tem esse fenômeno. Mas se permite, nós falamos de história, e quem tiver um pouco de história, que nem eu fiquei na academia há mais de 35 anos lecionando, nós passamos por essa fase, por isso que a história para mim é só 35 anos, não estou falando de 1 milhão de anos ou 1000 anos, não. Pessoal, eu sou de uma época que o QI era muito bom, porque se eu indicasse o Pablo para um trabalho, automaticamente ele era contratado, porque eu assinava por você, entendeu? O fiador, o que era? A gente trabalhava muito em relações. E aí nos ensinaram, principalmente no mundo acadêmico e tal, vamos lá, é que nem empresa. A empresa boa tem que ser profissional e não familiar, sendo que 99% das empresas são familiares, ou nascem numa família. Então nós começamos a dizer que a familiar não é boa, e sim a outra. Aí, de repente, descobrimos que o bom administrador não é o proprietário, não é o familiar, não é nem, mas é um tal de CEO. E o CEO, as características número 1 é não ter relações com os seus fornecedores, seus clientes, e principalmente com os seus colegas da empresa. Muitos CEOs são recomendados, inclusive, que não morem na mesma cidade. Então, numa festa de colônia, jamais você viria um CEO. Deu para entender? Então, vejo que a história, ela se repete. E agora vem uma médica, ou vem o mundo nos dizer, não, que não temos relações, nós somos relações.
eu estou perdido. Eu, como professor, como empresário, eu digo, vem cá, eu sempre brinco, né? Quando eu estava em Santa Lúcia, tomava guaraná e vinho, eu era colono. Agora eu venho na cidade, eu compro um keep cooler e eu pergunto, o que é keep cooler? E caro, é guaraná com vinho. Deu para entender que a gente tem que rir, Beverly, mas assim, ó, veja que o mundo dá volta e agora me diz o seguinte, eu tenho que ter relações. Porque se você conhecer alguém, por exemplo, que não mora na mesma cidade onde você trabalha, você não tem relação nenhuma. O que adianta, eu falo, você tem uma belíssima casa, você tem uma casa, você não tem um lar, você não usa sala, você não usa nada, você tem um monte de aparelho lá dentro, você tem uma churrascaria bonita e tem uma folhagem lá dentro. Você tem uma sala fantástica e você não tem ninguém. Ou seja, nós falamos semana passada do poder da mesa, né? do alimento. encontro. O assunto hoje ele se complementa. Agora, a pergunta é isso. Eu acho que a gente tem que ouvir, tem que ir para as teorias, tem que ver tudo, mas novamente, né? Pensar um pouco, né? Como o psicólogo, o filósofo, sei lá, o filósofo. Mas eu voto para vocês, eu sempre tinha um trabalho para os alunos, nem eu tenho na empresa. Se nós analisar alguém de sucesso, né? Vamos pensar uma pessoa de sucesso, ver qual é as características dela. Ela tem todas aquelas características, Pablo, que a gente não aprende na sala de aula. Qual é que é? É pontual, é honesto, ele tem palavra, Respeita o outro. respeito. Ou seja, a gente nunca vai falar que ele sabe fazer a coisa. Uhum. Deu para entender que isso vale mais. E vamos pensar o seguinte, ó, eu nunca esqueço. Quando eu tinha 19, 20 anos, me fizeram uma proposta de pegar um apartamento pelo BNH, era o tempo que tinha dinheiro sobrando, e eu ganharia um valor em dinheiro, eu ia morar nesse apartamento, mas não precisaria pagar, porque era o tempo que não pagava. Daí tu ficava 2, 3 anos lá dentro, a Caixa te tirava e não acontecia nada consigo. Essa é a verdadeira, Não pagou por nem isso que aluguel. quebrou. Não Que paga, vergonha. essa é a história. Então, você entrava no apartamento, ganhava um bônus, porque você assinava o contrato, a construtora, alguma coisa, ganhava o dinheiro da Caixa e você não pagava. A maioria acontecia isso. 2 anos depois, você renegociava com a Caixa ou saiu do apartamento. Quando eu falei isso para minha mãe, cara, eu só não apanhei porque eu tinha 20 anos. Mas deu para entender a história, Sim. entendeu? Se ela tivesse dito, não aproveita, dá uma de malandro, talvez eu seria totalmente outra pessoa. Mas, Deu- aqui tá, Gaspar, tem uma coisa que tu traz aqui que talvez seja. Não é que estejamos contrariando a tua forma de pensar, que ela faz sentido. Mas o que eu quero dizer é que também embutido nesse jeito de pensar vem algumas pegadinhas que a gente foi Sim. comprando como verdadeiras, como pra A tem que anular B. E não, por exemplo, para você ser uma pessoa com uma sabedoria prática, que é disso que você está falando, né? Um conhecimento prático, pessoas que praticam aquilo que sentem no coração, que raciocinam com a mente e elas executam. E tem pessoas que ficam no campo intelectual, né? Então a gente tem aquelas coisas que são conceituais, intelectuais, rótulos que cabem dentro de um trabalho Uma científico, caixinha. mas que fica lá, né? Colocando regra para o mundo. E aquelas que são práticas, mas uma não anula a outra. Não, não. Elas deveriam se complementar, retroagir uma na outra para ser um organismo único e vivo, que estivesse o tempo inteiro se movimentando, assim como o nosso corpo, né, que fica o tempo inteiro se movimentando. O problema é que a gente comprou essa ideia de que ou é uma coisa ou é outra, e não é. Elas podem andar concomitantemente juntas, né? Exato. E tem um aspecto do relacionamento que eu acho fenomenal, e aí remete um pouquinho à questão antropológica, que o ser humano, desde que é ser humano, ele é junto, porque é do seu clã, do seu grupo, da sua tribo, da sua região, da sua nacionalidade, mais recentemente, da sua etnia, do seu e tal. Até Mas- porque senão o tigre de sabre vinha e comia, né? Exato, exato. Mas veja bem, quando se estabelece essa relação do clã, da tribo, da família, é porque preserva para o ser humano a relação com pessoas de diferentes idades. Porque você convivia com os teus tios, com os teus primos, com os teus pais, com os teus avós, e quem tinha, né, a bênção de ter mais segmentos e tal. E aí os tios próximos, os tios mais longe e tal, tudo. De repente, por causa do mundo do trabalho, revolução industrial e tal, tudo, e as oportunidades de estudo, disso, daquilo, as famílias começaram a se dispersar. Um vai estudar aqui, outro vai morar lá. Hoje, mais recentemente, você encontra com bem mais frequência famílias dizendo: ah, meu filho mora na Austrália, meu filho mora nos Estados Unidos, meu
filho está fazendo um estudo na Alemanha, e etc e tal. Então, veja bem, já tem um distanciamento maior e tal. Eu vejo de que hoje o ser humano tem que resgatar isso, mas transcender a ideia de que é só entre os meus familiares, é só entre os meus colegas de trabalho, certo? Então, hoje eu me preocupo porque tem jovens que partem da ideia, e até adultos, que partem da ideia de que sim, ter amigos sim, mas só da minha idade. Porque Uhum. gosta das mesmas coisas, porque pensa do mesmo jeito, porque segue, de repente está na mesma bolha. Isso eu acho assim de que é um caminho de pobreza das relações humanas. Sabe por quê? Porque o outro que pensa diferente, o outro que defende coisas diferentes de você, não deve ser visto como um inimigo que tem que ser aniquilado. Mas você tem que também aprender a conviver com essa diversidade, porque ao conviver com a diversidade, você está realmente se enriquecendo. Eu pensava em falar no início ali, eu tive duas experiências no início dessa semana que me marcaram muito, conversando com um jovem de 35 anos por ali, e ele diz assim que a pior parte da vida dele é o sábado e domingo, porque ele não tem nada para fazer e ele não sabe aonde ir. E ele fica com medo de viver o sábado e o domingo, certo? E é medicado, é uma pessoa, e tal, mas está no caminho, assim, de repensar sobre a própria vida. Mas é uma pessoa que, de alguma forma, por N questões, se afastou dos primos, se afastou dos tios, se afastou disso e daquilo. Na mesma semana, eu tive a experiência de visitar uma ex-professora minha de psicologia, hoje amiga, e que está passando uma situação bem limite da vida também, e que faz refletir, que faz pensar, mas alimentando sonhos. E disse, ontem nós visitamos ela e ela disse assim, que maravilha poder acolher os meus... E fomos assim, né, quase numa excursão para Em bando, visitar em ela. bando. E ela ficou surpresa, assim, né, de receber, mas entendendo o significado das relações, de ter pessoas de diferentes idades visitando ela, dialogando com ela, ouvindo ela também, né, dentro do quadro que ela está vivenciando. Então, creio eu de que hoje nós temos que... Não é uma questão de resgatar, certo? Porque talvez nós tenhamos que inaugurar um tempo novo de relacionamentos com o mundo que está aí, com essas perspectivas que nós temos hoje de mundo, sabe? Que é o desafio, não é resgatar, porque lá no passado também não foi tão maravilhoso assim. O que a gente tem que ter é a prioridade de que é nas relações que a gente vai ajudar o outro, Tem uma coisa descobrir interessante os sabores da que existência. você traz aí, Pablo, que me parece que a gente tem que dar uma paradinha, que assim, relações humanas são difíceis, ponto. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. É fácil se relacionar com pessoas? Não é. Não. Então, nós vivemos uma sociedade atual, contemporânea, que preza, que valoriza o conforto, o bem-estar, o não passar trabalho. E aí eu Ou compreendo. não contraditório. Isso, e compreendo muito o que o Gasparim fala, que eu tô confuso, diz ele, né? Eu tô confuso, tô perdido. Sim, a gente tá confuso Sim. e perdido porque numa época em que nos fundamentamos, o trabalho, o esforço era algo natural, a gente naturalizou fazer o esforço, né? A sobrecarga. E aí a gente pagou um preço, que eram pessoas jovens envelhecidas, fisicamente, emocionalmente, e morrendo cedo, etc. E aí, para poupar a próxima geração, a gente meio que não deixou que se sofresse tanto. Por quê? Porque também hoje a gente entende que também não é tão necessário assim que as pessoas passem exatamente pelo que E a passamos. tecnologia também melhorou. Isso! Né? Então, olha que confusão. Realmente é um momento confuso, né? Pablo, você traz ali a ideia, né, do jovem que talvez vive uma experiência de ficar angustiado com o final de semana, de não ter o que fazer, com quem se relacionar e etc. E aí eu queria trazer a metáfora do fazer do limão uma limonada invertida. O Gasparim vai me ajudar aqui. O que era quando a gente dizia, vamos fazer do limão uma limonada? Era o que, Gasparim? Era pegar uma coisa ruim e fazer uma coisa boa. Boa! Aproveitar. O que é o invertido hoje? O invertido é a gente pega uma coisa que não tem zero importância e forma uma baita de um elefante. Um elefante. É a lógica do fazer do limão uma limonada invertida. Vocês não percebem que a gente está um pouco assim? Mas assim, ó, o que o Pablo acabou de falar, na verdade, é a sobrevivência humana.
assim, ó, a mesma experiência que você teve do sábado e domingo, eu tive com um amigo meu, com a mesma idade, praticamente, um pouco mais jovem, e o sonho dele é se aposentar, só que ele descobriu e ele já está se medicando. Deu para entender que é essa loucura, ou seja, a mesma pessoa, então, ele teria que trabalhar 7 dias por semana. Ele cria ele coloca toda a energia num só cesto, né? Num aspecto só Num da vida. aspecto. Agora, o que você fala hoje, a rede social, pessoal, eu tenho discutido, às vezes, com meus representantes na estrada e tal. Cara, às vezes é só fazer uma pergunta, ligar e começa a colocar no tal zap que eu falo. Meu Deus do céu, são mais de 20 colocações. Parem com isso e liga, é só isso. Era só sim ou não e tá. Não, e aí começa, e a cor, e vai, e vai. Você cria, e aí nós já falamos aqui, na verdade nós vemos a época das múltiplas escolhas. Uhum. Então, quando você tem, o que eu falo do tal do bife é aquilo, tu tem tantas coisas para escolher, você acaba dizendo, puxa, mas não tem o que eu quero. E aí você não acaba não decidindo. Então, nós temos que, de alguma coisa, focar. Isso vale por estágio, quando você está fazendo estágio. Cara, se você não fechar a tua empresa, qual é teu foco? O que você faz? A rádio aqui, porque tem muitas ideias, né? Quando você vê, não, a rádio seria bom começar a vender água mineral, que sabe ir na porta, né? Então é o seguinte, pessoal, a gente tem muita opção. Tem empreendimentos que tentam fazer essas Isso aí, coisas. entendeu? Então nós estamos perdidos e você fala uma coisa assim, ó, e cada um tem umas ideias mirabolantes. O que fica difícil é colocar em prática e funcionar. Uhum. Mas assim, ó, o que nós estamos vivendo nesse momento, eu acho que é até mesmo uma sobrevivência, e não é só uma geração, tá? Porque também é a primeira geração que vive mais. Uhum. É a primeira geração teórica, tem muitas coisas, que tem tempo e dinheiro. Sim. E não sabe o que fazer com ele, com o os que dois. fazer? Primeiro, Nem com o tempo, nem com o é dinheiro. isso aí, entendeu? O seguinte, a pergunta que a gente sempre faz é o seguinte, ó, eu quero descobrir o tempo do Pablo como produtor de alguma coisa e o dinheiro dele. Então, com isso, eu consigo lançar um produto, lançar um serviço e tal. Então, nós temos uma geração que se aposentou jovem, porque está vivendo bastante. Pensa bem, nós temos, principalmente no setor público hoje, nós temos pessoas ainda se aposentando com 38, 39 anos, né? O pessoal antigo. Ele vai viver mais na coisa. Agora é o seguinte, ele tem 38 anos, mas 38 anos ele nasceu, ele fez 15 anos de festa, foi uma moça, ela estudou, se formou, fez a faculdade, começou a lecionar, casou, tal. Só que agora, vamos botar 40 anos, 45 anos, 50, ela vai ter mais 30 anos, mas ela não vai ter mais essas fases da vida. É só uma coisa. Eu comecei a ver na internet. Isso me assusta, isso me Gasparim, assusta. uma pegada assim que para mim fez parar para pensar que assim, nós estamos falando de um jeito de estar no mundo, que é esse jeito que você estava falando e que até agora funcionou tudo bem, né? Que tinha suas mazelas, suas dificuldades, mas a gente não colocava essas dificuldades num lugar. Elas faziam parte de uma costura da vida. Por exemplo, eu nasço, cresço, caso, tenho filhos, envelheço e morro. Era mais ou menos essa Se lógica da aposenta e morre. Isso, é a lógica da vida, Isso né? aí. Mas a gente não colocava assim eu passei um perrengue na vida e entrou numa categoria. Não. Só que agora eu percebo que lá nas redes sociais, por exemplo, é um e outro dizendo assim, um e outro não, muita gente, né? gente. Tipo 100%, 100% das publicações, dos diálogos, eles colocam assim: a gente nasce, a gente cresce, a gente se rala um monte, sofre, dá ruim, dá muito BO, e aí a gente envelhece e morre. Veja, colocou uma categoria nova, como se aquele período da vida fosse só coisa ruim. E não é real. Não é real. Ninguém vive só um período, só coisa ruim, né? E essa expressão que tu colocas ali, envelhece e morre, não significa a idade. Sim. Porque tem gente que envelhece aos 30 anos e morre antes dos 40. É verdade. Sabe? Por quê? Por N fatores, que vai da alimentação aos hábitos outros também, Uhum. também às questões mentais. Hoje nós somos talvez a era em que a maioria não, muitas evidências de pessoas de qualquer idade com problemas mentais. Sim. Problemas sim. mentais os mais variados possíveis. E se nós não tivéssemos, Beverly Gasparim, se nós não tivéssemos a grande tentação dos fármacos, ou seja, dos medicamentos,
que estão aí, graças a Deus, consuma, mas com orientação médica, enfim, e tal, tudo, nós teríamos muito mais quadros de pessoas dando fim à sua própria existência, certo? Por quê? Porque se você não E é tiver- emblemático, né, Pablo? Porque a Isso. partir do momento em que você aceita que na farmácia tenha salgadinho, biscoito, papel higiênico, produto de limpeza, o que tu quiser, tu normaliza a entrada ali. Tu normaliza a entrada. E o objetivo é esse mesmo. estão você em não... todas as esquinas. Exato, tu não percebe que ali deveria ser um lugar, né, que você deveria olhar com respeito, com cuidado. Meu pai que dizia, né, quem conhece o mar respeita, ou seja, o que ele queria dizer com isso? Tu não entra à revelia, tu vai entrar com orientação, com cuidado, vai respeitar se você fez refeição pesada ou não, se você sabe nadar ou não, se o mar está bravio ou não. E quando a gente olha para o nosso jeito de estar no mundo, consumindo qualquer coisa como se nada acontecesse, a gente perde estes elos, estes lugares, né, que faziam fronteiras. Então, as fronteiras não existem mais. São 11h35, preciso fazer um intervalo. Eu quero trazer aqui, antes do intervalo, a Maria de Lourdes Reck. Ela me mandou uma fotografia de uma árvore natalina montada na casa dela. Opa, E já ela, no ritmo mas natalino. olha que interessante o que ela conta aqui. Ela diz, na casa dela já está em clima de Natal e ela tem certeza que todas as pessoas podiam fazer com esse clima de Natal fosse todos os dias. Então não é sobre antecipar uma data, mas é sobre pegar uma energia e transformar essa energia em algo comum, normalizado. E ela diz, se a gente é capaz de toda essa magia, de espalhar alegrias, deveria então compartilhar. Aí ela diz, a minha amiguinha, a Isis, de 5 anos, foi visitar ela e montou a árvore. Por isso que ela deixou a árvore já montada, porque tem a energia da infância, né? Do jeitinho dela. Ela fez a fotografia aqui da montagem da Isis, da árvore, e mandou pra gente aqui. Então, quero agradecer a Vila Ela está fazendo a história dessa menina. Essa menina, com uma idade super avançada, vai lembrar desse momento da montagem da árvore. Deu para nós falamos Memórias história antes. afetivas. Bom, nós vamos ter memórias afetivas que vai mudar talvez todo o comportamento dessa menina quando ela for uma mocinha, quando casar, quando for avó e tal. Ela vai talvez montar, eu tenho certeza que ela vai montar a árvore para sua netinha quando ela for. Cada vez melhor, porque assim tem um processo. Quando a gente inicia de uma maneira e a gente reverbera e faz de novo, persiste, a gente vai ficando melhor, Isso. né? A Silvana Ruschel, também antes do intervalo, Gasparim, ela fez uma fotografia do calendário antoniano, que tem todas essas datas que você falou, É de uma tradição. tudo, né? Que é raro. Eu só acho que só do calendário antoniano que Mas tem onde isso é que ainda. você compra esse? Só Tu tem que assinar, né? Eu acho que tu Tem que assina. assinar, mas tem na livraria Paulus, no centro. Ah, bom, porque Viu? uma vez tinha lá na minha colônia tinha um vendedor Mas tem que oficial. comprar aquele que tem o bloquinho, assim, O aquele Gaspar, tu grandão, encomenda assim, do uma folhinha Pablo, de que o cada Pablo dia. é rato da livraria. Pablo, semana que vem me traz Traz então. um pra Vou ele trazer aí, um de tá? presente, então, Diz pra o ti. Não, não seguinte, quero aqui, presente. Maravilhoso. E ela uma mandou dizer, tradição essa foto, linda. Gasparinha, pra você, pra mostrar que ainda tem. Difícil de encontrar, mas ainda tem. Tem. Gostei de ver Mas da por quê? Porque Silvana. a idade desse calendário aí, onde entra na internet tudo, mas esse calendário era até quando a gente plantava, existe tudo uma educação, né? A Sim. lua, quando você comprava, quando você podia cortar a taquara, né? A madeira, porque tem uma época, e por incrível que pareça, ela não bicha, né? Teoricamente, a madeira, se você cumprir a lua e tal, você só planta alface, e ainda hoje tem muitas pessoas que só plantam alface. Hoje você paga até um agrônomo para te ensinar isso, mas Só assim, corta ó, o cabelo na lua crescente, corta né? o cabelo, né? Sim, Então é o tem todas- seguinte, assim, ó, Aham. é uma enciclopédia para as pessoas do interior, né? Então, no E interior vale não, a pena então, manter esse e tipo vale de... não, Tá se ela perdendo, é mas... pessoal, eu não estou aqui, é científico, tá? É científico. Se você realmente não plantar e respeitar isso aí, você tá fora do mercado. Os agrônomos pode ligar um agrônomo aqui. Eu não tô falando nenhuma heresia, né? Sim, não, tá, é comprovado. 11h38. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o primeiro intervalo aqui, depois a gente volta com o tema relações humanas, fortalecer as relações humanas, que exige esforço, exige dedicação, quem sabe até capacidade de suportar alguns momentos, né, da vida das relações, para poder envelhecer não só com saúde física, mas para passar a vida com bem-estar a partir das relações. A gente volta logo depois do intervalo, não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo.
Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h39. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 25 graus. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta terça, dia 4. Agulha ou peito bovino com osso pedaço, R$19,90 o quilo no Super Apollo. Peito de frango desfiado, nate congelado, 400 gramas, R$12,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Vem aí o Brilha Caxias 2025. Caxias do Sul volta a brilhar na época do Natal. Luzes, cores, músicas e muitas novidades esperam por você e sua família. Participe da abertura da programação na noite do próximo dia 18, com o acendimento das luzes da Avenida Júlio e o show da família Lima na Estação Férrea. E ainda, a roda gigante na Praça Dante. Brilha Caxias 2025. Realização CDL e Prefeitura de Caxias. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h42, retomando o programa Tá na Pauta de hoje, terça-feira, dia 4 de novembro. Eu, Beverly Rocha, com a dupla dinâmica aqui, né? Pablo Carlotto, ele que é professor de carreira, é coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e Vanir Gasparim, que é empresário, é uma das forças vivas de Caxias do Sul. E estamos aqui batendo aquele papo sincero, honesto, sobre, a partir, né, de uma reflexão proposto aqui pela Ana Arantes, que é médica, né? Ela é paliativista, escritora muito conhecida, e ela falou numa entrevista, a gente pensou esse áudio de um vídeo, que ela diz, né, que somos relações, não estamos em relações, somos relações, e ela também fez aqui uma comparação médica que é do papel de fortalecer as relações humanas numa média ali dos 50 anos, com a questão de manter os exames de colesterol, triglicerídeos, diabetes, hipertensão controlados. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe, né, Gasparim,
Marinho e Pablo, que quando a gente vai chegando ali 45, 50 anos, são idades limites. Ou tu recupera a tua saúde, ou tu vai pagar o preço. É isso, resumindo a ópera é isso. Quando tem 20 anos, tá com um pouquinho mais de colesterol, tá com 30 anos, tá com um pouquinho de pressão e não controlou, o corpo dá conta. Chega ali nos 45, 50 anos, você precisa olhar de frente para isso, dizer, eu vou tomar as rédeas, porque senão ou eu vou morrer cedo, ou eu vou ter uma doença grave, eu vou ficar limitado, vou ter um AVC, vou ter um ataque cardíaco, ou vou ficar, quem sabe, acamado. Ou seja, é um momento derradeiro para você se comprometer com a sua saúde, ou você vai pagar o preço. Resumindo Agora, a eu ópera. queria, Beverly, só explica para os nossos ouvintes, para mim também, tá? O que que é essa especialista que fala que tem que ter relações, né, entre pessoas? Ela é uma médica paliativa e ela deve ter uma história muito bonita, tem muitas histórias. Conta para nós o que que é uma médica paliativa. Paliativista é um profissional da medicina que cuida do processo de morte das pessoas. Sem baixar o hospital, praticamente, ficar em casa. Também, mas também em ambiente hospitalar, também em controle de dor, também em processo de longevidade ou não, preservar a vida ou não, até que ponto, né? Então é isso. Garantir os processos de dignidade, né? Que Dignidade. você É, tenha de uma dignificação, isso. Não, eu queria isso, dignificação. porque às vezes fica eu sabia, mas assim, eu acho que é importante nós entender que essa médica, ao falar isso, ela tem uma bagagem, ela deve ter muitas histórias de vida, né? É que nem quando eu vejo os médicos, né? Esse de Farroupilha, eu sempre esqueço o nome dele, famoso, que trabalha em Porto Alegre, ele diz... O Lucchesi. Lucchesi, né? Nas suas palestras, no Fernando livro Lucchesi. dele, ele fala o seguinte, a gente fala em religião, né? Ateu e tal, segundo o doutor Lucchesi, que já viu muitas pessoas partirem, né, um dos maiores médicos em termos de experiência no Brasil e no mundo também, né, ele é reconhecido no mundo, no leito de morte ele não conheceu nenhum ateu. Eu acho que isso também tem que entender, né. Agora, essa médica que fala isso de relações, ela viu muitas pessoas, né, muito jovens também, que não tem mais, a medicação já o corpo já não responde mais para a medicação, mas ela começa a analisar e mostrar. Então, nós que estamos vivos, por que nós não podemos ouvir e aprender com essas pessoas, né? Sim. Eu acho que Seria isso uma burrice não aprender, né? é ignorância, mas é burrice nós não aprendermos com essas pessoas e darmos ouvido para isso e pararmos de ouvirmos filmezinhos, né? Receitinhas, né? Cara, vamos ouvir a nona, como é que faz a receita, vamos ouvir essa médica, né? Que ela trabalha assim, ó, eu falei há pouco no intervalo aqui, eu estou lendo alguns livros, pessoal, cara, eu estou lendo um livro tal, por que eu não posso aprender com esse livro? E parar de colocar em dúvida essas pessoas sérias e dar vazão ou razão para videozinho, né, de receitas fáceis, né? De gente que nem dormiu na casa de quem tem conhecimento. Isso aí. Eu entendi. Pablo, Eu só queria, não eu só queria calçou mesmo, retomar passado. aqui um pouquinho esse fio condutor para a gente poder voltar, porque a Ana Arantes ela faz essa comparação, né, entre esse momento da vida dos 50 anos, que ela coloca isso nessa faixa de 50 anos, com o limiar da saúde física, essa física mesmo, colesterol, diabetes, etc., e o quanto as relações humanas também neste momento, não é que você não precisou ter antes, mas nesse momento ela coloca no mesmo lugar, como se fosse o limiar, a última chance, o derradeiro momento em que, se não fizermos as relações, se não tivermos fortalecimento de relações humanas, nós vamos pagar um preço mais caro, segundo ela, do que se não tivermos as condições de saúde adequadas para a próxima etapa da vida. Então, o que eu quero trazer com isso? Eu já conheço pessoas, quero resgatar isso, que tem 50 ou 50 e pouquinho mais, né? Que tem dinheiro, tem saúde física, faz academia, faz corrida, faz exame médico, controla, já tá evoluído nesse sentido, mas que não conseguiu perceber as relações humanas. Né? Não quero dizer que sejam pessoas que não têm, mas não colocaram num lugar de importância. Porque é isso que a médica está falando. Coloque no mesmo lugar de importância que a sua saúde física, as suas relações com pessoas. E é aí que mora uma chave. E é aí que eu gostaria de voltar com vocês. E que o dinheiro não compra, né? Não vai comprar. A pergunta que fica, Bever, você chegou aos 50 ou antes disso ou logo depois, como priorizar as relações, certo? Porque saber da importância, acho que todo mundo vai concordar com isso. Muitas vezes a pessoa pergunta, mas como eu vou fazer isso?
Vou encontrar as pessoas no shopping? Vou encontrar as pessoas num aplicativo? Vou encontrar as pessoas aonde? Ou Para preciso encontrar começar também, a né? aproximar isso. Porque para muitas pessoas, Bebe, ao chegar aos 50, 40 anos por ali, pensa de que é retomar os amigos de infância, que é retomar as relações lá da juventude. E voltam atrás e querem. Nós éramos tão próximos como amigos. Mas agora é outro contexto, é outra. Você fica na tua mente pensando de que esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, tem que se pensar o seguinte: para aliar tanto o lado afetivo, emocional, quanto ao aspecto físico, uma das coisas que nós temos que fazer e constantemente, e é imperioso ao adiantar a nossa idade, é rever os nossos hábitos e os nossos costumes. Tem gente que diz assim, mas eu sempre comia assim. E as nossas Eu condutas, sempre né? agia assim com as pessoas. Não é agora que eu vou mudar, certo? Mas você é uma pessoa intragável. Você não é uma pessoa que não sabe dizer não. Você é muito doce, você é muito melosa, você é muito grudenta. Expressões, eu estou dizendo expressões que eu ouço por ali, sabe? De pessoas acima de 50 anos dizendo, eu não gosto daquela pessoa porque ela é muito grudenta. Eu não gosto daquela pessoa porque ela quer todo dia sair, tomar um café lá na cafeteria. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não sou rica, não estou montada na grana. Expressões que eu ouço por ali. Agora tem um elemento, Bever, que caminha junto com os hábitos e costumes, sejam alimentares, de relações, o que for. É o quão você priorizou ao longo da tua vida valores e virtudes, certo? E o quanto você deixa abalar os teus valores, tuas virtudes, teus hábitos e teus costumes com patologias, de alguma forma, da tua existência. O ciúme, a inveja, o ressentimento, sabe? Eu não vou naquele lugar, tem a ex do meu marido lá, eu vou entrar no tapa, mas é a ex dele de 40 anos atrás. Qual é o problema? Mas eu fico somatizando aquilo e colocando uma série de empecilhos para não acontecer nada, sabe? Então, eu particularmente defendo sempre a ideia assim, você, não importa a idade, mas aos 50 anos, você tem que rever teus hábitos e teus costumes. O Gasparini certo? trouxe uma coisa no intervalo que eu queria chamar a atenção, porque me parece que tem aí também uma percepção importante, que é a exclusão em alguma etapa da vida das amizades, né? Em detrimento a novas etapas da nossa vida. Por exemplo, vou casar, então. Profissional, Isso, vou deixar relacionamento. isso. E que isso também foi uma pegadinha que a gente comprou, né, como algo bom, e agora a gente tá pagando um preço alto, né, Gasparini? A falta de amizades. Eu passando, como eu falei, passei no Cine de Loja, passei no CDL como diretor, mas também como presidente da SIC, e eu noto o seguinte, todas elas têm entidade de jovens empresários, tá? Mas tem muito atrito, e isso posso falar aqui, posso falar também na entidade. O que é atrito? Porque existem fases da vida, por exemplo, que você não pode se doar quando você precisa casar, estudar, trabalhar e se dedicar. Quando porque eu falo isso no sentido seguinte, quando você está com 50, 60, 70, e depende de você, Pablo, porque eu não vou na tua casa te puxar pelo braço, entendeu? A sociedade não faz isso. Pessoal, todos os dias aparece um convite para alguma coisa. Então, a entidade, ou seja, a associação do padre, a associação de bairro, o clube de mães, são grupos, né, que se criam daquelas pessoas que não precisam mais estudar, casar, trabalhar, etc. A própria entidade, a própria SIC hoje, pela exigência que existe, que tira do presidente, dos diretores, você já tem que ter uma vida mais estabilizada. Você não pode estar estudando à noite, por exemplo, porque não vai dar, porque a maioria das reuniões é fora do horário do expediente. Então, o seguinte, oportunidades para ter relações depois dos 50 anos, relações interpessoais, existem há dezenas. Agora, você tem que se doar. O que eu falo? Puxa vida, tem uma festa na comunidade, na colônia que eu faço, ou você vai ajudar a cozinhar o Agnoline, ou fazer, ou comprar um ingresso, que é a coisa mais barata que tem para participar é comprar um ingresso, concorda? A coisa mais simples na vida é comprar um ingresso. Mas você vai ver que tem pessoas que reclamam do mundo e de todo e não participam em nada. Bom, aí é problema. O que nós estamos comentando aqui. E acham ruim comprar o ingresso. E acham ruim comprar o ingresso. Muito caro. Muito caro. Mas se não chover, eu vou, entendeu? É. E como tu faz? Sempre tem um C, né? Aí tu pergunta o seguinte:
nas festas de família acontece a mesma coisa. Quem sempre vai é que menos reclama. E quem não vai, não faz a festa, não dá presente. E acaba com a festa dos outros. E acaba com a festa dos outros. Porque magoa um pouco, concorda? Ai, então nós temos oportunidades. Já chega então com a as energia pessoas baixa. sabem. Já as chega pessoas acabando com a alegria dos outros. Né? Outra, nós precisamos de voluntário para tudo que é coisa. Olha o que nós passamos aqui no Brasil, a Covid. Olha o que eu, como nasci, o que precisei de voluntários, cara. Na enchente. E ainda hoje nós temos pavilhões com mercadoria dentro para ser classificadas. Nós temos o Natal agora. Olha quantas entidades que estão precisando de ajuda para ir visitar, entendeu? Então você tem que se doar. Só que tem uma, né? Você se doando, você não paga nada e você ganha saúde. E de graça. Não é nem de graça, você ganha mais, porque o que eu falei há pouco, o medicamento você compra. Academia, eu não gosto da academia, você paga para sofrer. E se doar, você não ganha, você ganha para não pagar para se torturar. E o mundo é gostoso, cara. Porque se você for lá ajudar vamos pensar nos capuchinhos, automaticamente o Pablo vai te convidar para outras coisas. Aí que você começa a criar um relacionamento. É o que eu sempre brinco, né? Se você está disponível, não senta na primeira fila, senta na segunda. Porque a tua garantia, porque se você sentar na primeira, você está sujeito a ser convidado e ir para a segunda, porque tem pessoas para sentar na primeira. Se você está na segunda, qual é o risco que você corre? Desse chamado para sentar na primeira. Então, pessoal, se alguém tem dúvida o que fazer, liga aqui para o Pablo, liga para a Bebe e tal, vai ter coisas assim para se doar. E outra, você está ganhando saúde. E bem-estar. E bem-estar. Qualidade de vida. E vida. Uma coisa que eu gostaria de dizer também, que, claro, você deu várias dicas bem interessantes, Gasparim, que são práticas, estão aí, mas eu quero ainda voltar um passinho atrás. Ontem eu tive uma experiência, é da minha natureza, eu gosto de gente, né? Então, acho que vocês também. Sim. Então, quem gosta de gente tem facilidade de sorrir, de entender. O que eu quero dizer é abrir espaço para que as relações aconteçam. Porque, às vezes, Gasparim, não é só se inscrever num lugar, mas se você não está com o coração e a mente aberta para os espaços. Porque às vezes você faz o tutorial, né? Eu tenho que seguir o passo a passo, eu faço o passo a passo, mas não estou com a mente aberta. Então, um passinho antes primeiro tem que abrir a mente. Ontem eu estava atravessando a rua no centro, estou fazendo uns exames, né? E estava... Enfim, atravessando a rua. E tinha uma senhora do outro lado da rua, Pablo, ali na Alfredo Chaves, eu acho que era com a Sinimbu. E aí a pessoa do outro lado da rua, assim, olhando, distraidamente, eu olhando também. Teve um momento que a gente cruzou os olhos, né? Eu e essa senhora. E aí a gente ficou se olhando, e aí eu abri um sorriso e ela também. E aí a gente se cruzou, sorrindo e se cumprimentou. O que eu quero dizer com isso é que são pequenos momentos em que a gente se dá conta, assim, que ela não falou comigo, ela não me disse A, B, C, D, mas, assim, se colocou com a mente aberta de se eu falasse ou qualquer coisa a gente poderia ter estabelecido. Por que não foi? Porque a gente estava cruzando uma sinaleira, não dava para parar e falar um pouquinho mais. Mas talvez se não estivéssemos, Gasparim, fazendo esse cruzamento, talvez a gente tivesse conversado um pouquinho. Quem sabe dali a gente já soubesse o nome uma da outra, daqui um pouquinho se encontra num outro lugar. O que eu quero dizer com isso, resumindo bem a ópera, é que a gente precisa estar disponível para quem também está disponível. É isso, né? O Pablo ficou sem palavras. Então, enquanto o Pablo pensa, deixa eu trazer aqui a Jaqueline Rafaeli, lá na live, Gasparim, mais uma dica do calendário antoniano. Gente, tem calendário antoniano na Secretaria Paroquial, aqui dos Capuchinhos, e na banca de revistas Rio Branco, aqui, né, que ainda vai junto um livro de orações de Santo Antônio e ajuda a manter as vocações sacerdotais. Pronto, pessoal, viu que o pessoal do calendário nossos antoniano... Nossos informantes são ótimos. Ótimos, né? É uma galera que tá aberta, viu? Levantaram todos. E por isso que eu amo a internet, por isso que eu amo essas possibilidades todas. Mas aí, quando tu estavas falando ali, eu fiquei assim, lembrando de que hoje, quando eu me deslocava, né, do bairro onde eu moro até aqui, eu peguei um ônibus, né, um Visatão, né, e aí eu olho assim para uma pessoa e aí eu cumprimentei ela e disse o nome dela. E ela disse, de onde que você me conhece? Eu disse, eu te conheço do milênio passado.
do século passado. Sim, e aí eu lembrei que era uma pessoa lá dos anos 90, que aqui na paróquia Imaculada, aqui nos Capuchinhos, sempre trabalhou, sempre disponível. E aí, pegando o gancho que tu falava ali, Gasparim, essa é uma pessoa de relações, porque ela sempre se doou, sempre se doou. Eu me lembro de um tempo, talvez ainda seja esse tempo, que ela chegava aqui de manhã cedo e saía depois das 10 horas da noite. E ela mesmo, agora comentando com ela assim, Pablo, como tem diminuído o número de pessoas que se entregam naquilo que fazem, certo? E talvez as relações, elas partem desse princípio também, Bebe. É você se entregar na relação, certo? Vai ter desajuste, vai ter isso, vai ter decepção, vai ter mágoa, vai ter coisa, mas não, isso são partes do processo, partes do processo. E me impactou muito uma frase que eu li essa semana nas redes sociais e tem tudo a ver com o relacionamento. A pessoa, vou ter que procurar o nome da pessoa e a fundamentação, mas a pessoa disse assim, ó, no mundo de hoje é muito mais importante ser de confiança do que ser amado. Oh, que bonitinho. Ser de confiança, certo? Um profissional de confiança, seja o que for, mas um vizinho, um parente, de confiança. Eu gosto da ideia, para mim, ecoa dentro de mim, desde sempre. Ser alguém com quem os outros possam contar, que é um pouco que você fala, né? É uma Porque variação é uma coisa disso. ruim você não ter com quem contar, né, Gasparim? Não ter com quem contar para uma coisa qualquer, sabe? Ontem, rapidamente, eu estava também, isso já foi mais noitinha, essa travessia foi mais meio da tarde, mas à noitinha eu também estava ainda na região central, indo pro bairro Cinquentenário, e tinha um rapaz, eu suponho que foi um Uber, tá? Eu suponho que foi um Uber, uma moça, ali na Júlio de Castilhos, bem no vucu-vucu ali da Júlio de Castilhos, com um espelho enorme, ele era estreito, mas ele era um pouco mais comprido, né? Eu suponho que seja um Uber que parou, uma caminhonete grande, e ela foi, uma mocinha, e ela foi tentar colocar aquele espelho sozinha atrás, porque ele parou na rua. Ele parou em cima da rua, né? Não estacionou. E aí ela tentava colocar o trânsito todo parado e não tinha jeito. Por quê? Primeiro, porque era uma mocinha, possivelmente precisava de um tutorial de vida ainda, né? Porque estava na cara que não ia caber do lado ali. Tinha que colocar na vertical, né? No carro na vertical e não na horizontal. Tudo bem. Aí um povo parado. Nisso passou, Gasparim, um homem feito, que foi até o banco, tava com o carro dele estacionado em algum lugar, porque visivelmente dava para ver que era isso, tava com a chave do carro na mão, ele fez a travessia olhando aquela história, né? Passou a pé, olhando, voltou a pé, eles ainda estavam ali, o trânsito parado, né? Resumo da ópera, a guria não conseguiu colocar, porque ela não tinha nem força física para isso, o rapaz que estava dirigindo não estacionou, suponho que ele tenha cancelado a corrida e ela voltou toda tristinha pro estacionamento, no aplicativo de novo, tentando conseguir outra pessoa que viesse, né? Ou seja, não tem com quem contar para ajudar. E o baúco que passou e despassou ali, que podia, um homão, né? Podia ter pego, vem cá, vou te ajudar, né? Vou te ajudar. Não ajudou. Ele olhou, acho que umas 3 vezes, Pablo, pensando, ajudo ou não ajudo? Ajudo ou não ajudo? E aí ele decidiu não ajudar. Que a gente possa, nesse mundo, quando tiver situações assim, decidir ajudar. Decidir ajudar, né? Porque ali digamos assim, é aquele relacionamento que eu acho assim que é o relacionamento que edifica mais, porque até o cristianismo coloca isso, né? Ajudar sem nada em troca. Sim. E o desconhecido, como se até a própria parábola do bom samaritano trata sobre isso, entende? Não importa quem seja, é um irmão, não importa quem seja, é um ser que tem dignidade, que está ali na sua dignidade, momento de fragilidade. Então, o relacionamento, ele parte desse princípio também. Então, muito mais do que ser cristão, ser muçulmano, do que ser hinduísta, o que for, ele é extremamente humano. E tem as marcas do nosso tempo, né? Que ontem eu estava fazendo essa correlação, né? Tinha a inexperiência, tinha a experiência passando e tinha a tentativa de agilidade, de otimização, de ganhar dinheiro, do capital, que são os assim, ingredientes da vida, né? Até para encerrar, assim, se ele tivesse ajudado, né? A sensação de bem-estar seria mais dele do que a moça. Mas deu para entender? Ou seja, certamente. quem já participou disso... E deu para ver que ele queria ajudar. Às vezes o cara diz o seguinte, mas tem que ajudar tanto, é rifa daqui, mas, cara, eu sempre digo assim,
é muito melhor ajudar do que precisar de ajuda. É que chegou no momento, Gasparim, que é aquilo que você falou da confusão. Quem quer ajudar, às vezes, não ajuda por medo da reação. Porque ele não sabe o que fazer. Exatamente. A Maria de Lourdes Reck, aquela da árvore de Natal, com a menininha Isis, né, ela diz o seguinte: gente, eu me emocionei, estou chorando ao ouvi-los me elogiando sobre essa relação de amizade com a criança de 5 anos. Ela me pediu para passar o programa que ela quer mostrar para a mãe da menina. Vou passar o link depois, tá bom? Para fechar. Boa semana a todos, né? E boas relações a todos, né? E abram suas casas, seus corações, né? Para relações. Bacana. Não só porque estamos em ritmo de final de ano, porque Isso. inauguramos aí, né, o penúltimo mês, tudo passa muito rápido agora, mas lembrar de que nós estamos no mês de novembro. O mês de novembro é considerado o mês da vida. A gente abre ele com o dia de Todos os Santos, todos nós somos chamados à santidade, recordamos os nossos familiares no dia de finados, e logo ali nós teremos o grande dia de ação de graças. Louvemos e agradecemos a Deus Eu por só tudo queria que acontece encerrar na assim, nossa ó, vida. vamos rir um pouco, né? Mas nós entramos nos últimos 2 meses de engorda, né? Porque agora é festa todos os dias, né? Se E que foram bom, as né? promessas. E no dia 31 a gente promete fazer regime, Foram as né? promessas. Obrigada, gente. Valeu. Esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeos no Facebook. Já